E aí galera, mais uma videoaula do Direito Administrativo 1, hashtag Orgulho de ser Exanc. Estamos aqui concluindo o módulo A. Então hoje, vejam, no módulo A nós vimos no item 1, noções preliminares de direito administrativo nas aulas presenciais. Item 2, constitucionalização do direito administrativo, já em videoaula. Item 3, organização da administração pública, também em videoaula. E agora, entes em colaboração, item 4. Vejam, o módulo A é dividido em 4 itens. Entes em colaboração são pessoas jurídicas de direito privado. Aquelas pessoas jurídicas que você estudou no direito civil, associações, sociedades civis, fundações privadas. Estes 3 entes, essas 3 pessoas jurídicas de direito privado, são entes em colaboração. Como? Nós já veremos. Atenção. Vejam, estas pessoas jurídicas não integram a administração pública. Elas não fazem parte da administração pública, mas elas, como o próprio nome já diz, colaboram, elas interagem, elas contribuem para o serviço público que a administração pública presta. Vejam, meus prezados alunos, os entes em colaboração, associações, sociedades civis, fundações privadas, estes que vocês estudaram no direito civil, eles podem colaborar com a administração pública, eles podem contribuir para o serviço público que a AP fornece. Atenção, como estes entes são caracterizados? A primeira informação, eles não são criados pela AP. Uma associação, uma sociedade civil, uma fundação privada, não são criados pela AP. A criação se dá por uma pessoa natural. Então, uma pessoa registra, não é, o estatuto da associação, a convenção, o contrato social da sociedade civil, o estatuto da fundação. Ela registra uma pessoa natural, registra no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Essa é a primeira característica. Os entes em colaboração, esse grande gênero de pessoas que são parceiras da AP, que cumprem o chamado princípio da solidariedade, esculpido lá no artigo 3º da Constituição, inciso 1º. Lá no artigo 3º da CEP está escrito: compete, constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Vejam, o princípio da solidariedade está aqui materializado nos entes em colaboração. Então esses entes são criados por pessoas como nós, não é? Então uma associação de bairro, uma sociedade civil como Praia Clube, não é? Uma fundação como a Fundação Roberto Marinho, Fundação Bradesco, a Fundação Maçônica. Vejam, são pessoas jurídicas de direito civil, pessoas jurídicas de direito privado, criadas a partir de normas do direito civil e não pela administração pública. A administração pública não tem qualquer ingerência nestas pessoas. Segunda característica, mas essas pessoas, elas desempenham um serviço público social. Essas pessoas jurídicas, elas podem colaborar com a administração pública, nem sempre colaboram, não é obrigatório que colabore, não é? O Praia, uma associação de bairro, uma fundação privada não precisa colaborar com a administração pública, ela tem outras finalidades também, não é? Mas, se elas resolverem colaborar com a administração pública, elas prestarão serviço público de natureza social. Terceira característica, quando elas colaboram com a administração pública, nós chamamos os trabalhadores voluntários e empregados seletistas, não é? Pessoas que são registradas, porque a pessoa jurídica se torna empregadora, então nós chamamos esses trabalhadores de agentes públicos em colaboração. Vocês estudarão que os agentes públicos, o gênero agente público, tem 3 modalidades. Os agentes públicos são
agentes políticos que exercem um mandato político, são escolhidos pela democracia popular. Os servidores públicos podem ser estatutários, seletistas e temporários. E temos a terceira categoria de agentes públicos, que são os agentes em colaboração. Os agentes em colaboração trabalham naquelas empresas consideradas delegadas de serviço público. Os agentes em colaboração trabalham nos entes em colaboração, que são esses realmente parceiros da administração pública, que interagem, colaboram, contribuem, que cumprem o princípio da solidariedade. Os agentes em colaboração são também chamados de agentes honoríficos, que são aquelas pessoas convocadas para colaborar com a administração pública. Por exemplo, os convocados para trabalhar no serviço da vara da infância e da juventude, os convidados, convocados para contribuírem com a justiça eleitoral como mesários, os convocados para fazerem parte do tribunal do júri. Esses são todos agentes honoríficos, porque é uma honra, ou pelo menos se considera, galera, uma honra a praticar essas atividades, colaborar com a administração pública. Então vejam, e também nós temos aí os agentes em colaboração chamados credenciados, que são os embaixadores, e os cônsules, aquela pessoa que responde pela embaixada e pelo consulado do país. Vejam, existem os servidores de carreira, são servidores estatutários, que fazem parte da diplomacia, e existem os agentes em colaboração credenciados, que é o próprio embaixador e o cônsul, e cada país tem os seus embaixadores e os seus cônsules. Então vejam, os agentes em colaboração são, neste caso específico, pessoas que trabalham nestes entes em colaboração. E para fins penais, o Código Penal, portanto, entende que estes agentes em colaboração estão equiparados aos servidores públicos. Vejam, se eu estou dizendo que eles estão equiparados, é porque esses agentes em colaboração podem, para fins penais, serem considerados servidores públicos, porque existe um capítulo dentro do Código Penal que se chama dos crimes contra a administração pública, que só podem ser praticados ali desde que haja o envolvimento da administração pública. Então estes agentes em colaboração, eles podem praticar crimes específicos, são os chamados crimes próprios dos servidores públicos, concussão, corrupção, peculato, são crimes específicos praticados por servidores públicos, e estes agentes em colaboração, que estão agora equiparados aos servidores públicos, esses agentes em colaboração receberão a mesma tratativa do Código Penal, lembrando que eles também, para fins penais, são considerados autoridade, então eles também podem ser investigados por abuso de autoridade, e também você que se relaciona com eles pode eventualmente, praticar contra eles crimes de desacato, de desobediência, de resistência. Então, os agentes em colaboração para fins penais, ou seja, essas pessoas que trabalham nesses entes em colaboração para fins penais, são considerados servidores públicos. Uma outra característica: esses entes em colaboração podem ou não receber verbas. Verbas é aquilo que nós chamamos de dinheiro público. Então, verba pública é um pleonasmo. Toda verba é pública. Então, verba, dinheiro público, dinheiro proveniente do erário, erário é o caixa da administração pública. Bem, esses entes podem ou não receber, e é importante lembrar, esses entes não estão sujeitos à lei de licitação, então eles não precisam licitar para comprar. Esses entes também não se sujeitam à lei de responsabilidade fiscal. Então, os entes em colaboração não têm limites de gasto, não tem limites temporais, limites materiais de gastos desse dinheiro público que ele recebe, mas eles estão sujeitos à lei de improbidade.
Portanto, muito cuidado com você que atua lá numa associação de bairro ou numa fundação privada que recebe dinheiro público. Você será fiscalizado pelo Tribunal de Contas, você será fiscalizado pelo Ministério Público e você pode sofrer uma ação civil pública de improbidade. Lembrando, improbidade não é crime. A parte de crime eu já me referi, agora eu estou dizendo de improbidade administrativa, se trata de um ilícito civil administrativo, e você que trabalha, mesmo que voluntário, nessas instituições que recebem dinheiro público, esses entes em colaboração, você também está sujeito à lei de improbidade administrativa. Atenção, mais uma informação muito importante. Estas instituições chamadas entes em colaboração não podem receber dinheiro público, não podem visar lucro, perdão. Elas podem receber dinheiro público, mas mesmo que não recebam, elas nunca visam lucro. Então, o objetivo dos entes em colaboração não pode ser o lucro. Elas não têm a sua razão de ser no lucro. Vejam, ente em colaboração constitui ou consiste naquelas pessoas jurídicas de direito privado, associações, fundações privadas, sociedades civis, que não podem visar o lucro e que são parceiras da administração pública, colaboram com a administração pública, interagem com a administração pública. E nós veremos na próxima videoaula quais são as modalidades destes chamados entes em colaboração, porque eles têm modalidades específicas. É importante lembrar que eles não fazem parte da AP. Eles são ou estão ao lado da administração pública, eles colaboram, são essenciais, muito importantes, mas eles não integram a administração pública. São pessoas jurídicas do direito privado. Galera, na próxima videoaula veremos mais um pouquinho sobre essas modalidades de entes em colaboração. #SóExam, que aprova mais que exam no AB. Valeu, até a próxima videoaula.